Olá, estamos iniciando mais um programa Elite Rosa aqui na rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Muito prazer, meu nome é Fabiana Sampaio, eu sou mentora de mulheres empreendedoras, empreendedora na área da educação, né, que amam um salto rosa e um bom vinho Pinot Noir, porque ele é mais leve, assim como a vida deve ser. Agora são meio-dia, e eu espero que você, meu ouvinte, esteja muito bem, iniciando mais uma segunda-feira, né? Então, toda segunda-feira estou aqui para compartilhar com minhas convidadas conhecimento, histórias ali e inspirações para você. E eu quero aproveitar e mandar um abraço e um beijo aqui para o pessoal que está nos ouvindo. Passo Fundo, Rio Grande do Sul, Fortaleza, Ceará, São Paulo, capital, Balneário Camboriú, Santa Catarina, Minas Gerais, Belo Horizonte, Floriano, Piauí, Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Salvador, Bahia, Sarandi, Paraná, Cruz das Almas, Bahia, e o pessoal de fora também, da Califórnia, Estados Unidos. Um prazer ter vocês aqui no programa. E hoje, a nossa convidada é a Grazi Rosa. Tudo bem, Grazi? Como é que você está? O áudio. Seu áudio está desligado. Aê! Agora sim! Como que você está, Grazi? Fabi? Tudo certo? Que honra estar aqui com você. Muito obrigada pelo convite. Ai, que bom. E hoje estamos de azul, né? Você também está de azul, eu estou de azul. Na hora que você entrou, eu falei, gente, ela está na mesma cor que eu, hoje estamos todas Sintonizadas. Exatamente. E, gente, eu estou falando aqui de cores, mas se vocês depois podem ouvir a gravação lá no YouTube, então sobe para vocês lá, então vocês vão ver aqui as cores sincronizadas aqui entre eu e a Grazi. Então, vou fazer uma apresentação, né? A Grazi é uma gaúcha que mora aqui em São Paulo, é casada, é mãe da Mariá, tem MBA em marketing pela FGV, trabalhou em departamento de marketing, mas se encontrou como empreendedora desde 2011, à frente da Diz Marketing Digital. Tem inúmeros cursos na área do marketing digital, já foi sócia em empresa, já quebrou, já mudou de cidade diversas vezes, prestou consultoria para mais de 50 marcas e profissionais, desenvolveu 2 métodos de consultoria, LinkedIn, 18 passos para um perfil de sucesso, Insta 5 estrelas. E ainda tem muito para ser feito. Então, e essa mulher vai conversar comigo aqui hoje sobre um tema super importante, como usar as redes sociais para promover o seu negócio. Não é isso mesmo, Grazi? Vamos aqui, ela vai compartilhar muita informação com vocês. Mas, Grazi, antes da gente começar, eu queria que você contasse um pouquinho, né? Eu sempre, que as minhas convidadas vêm aqui, eu sempre pergunto sempre faço essa pergunta, né? O que é para você empreender, já que você empreende desde 2011? Ai, Fabi, eu acho que a palavra cerne para mim de empreender é liberdade. Eu acho que é uma palavra que é muito forte, que faz parte dos meus valores e está totalmente atrelada, né, ao empreendedorismo. Eu falo que é a liberdade de autonomia, sabe? De fazer a nossa agenda, de, enfim, colocar os nossos projetos no ar, né? Então, acho que a liberdade está muito, muito inserida aí. Tem os desafios também, né? Exatamente. É a coisa de você criar, às vezes ter que recriar, né? Recomeçar. E a coisa também de execução, acho que está muito atrelado ao empreendedorismo, né? Que no campo das ideias as coisas não existem, né? Elas precisam ser executadas. Uma coisa que eu falo também muito, que é a autorresponsabilidade. Eu acho que isso está muito ligado ao empreendedorismo, né? Sim. Que quando você trabalha CLT ou numa empresa, sempre tem alguém ali, né, para te empurrar, te pedir alguma coisa. E no empreendedorismo, não, tem que partir de você, né? Tudo tem que partir de você, né? Eu falo que o corre é teu, o corre é teu. É verdade. E o corre é teu. Isso que você falou, Grazi, é bem importante, porque é uma habilidade que a empreendedora, ela precisa ter, né? Algo que é dela. Então, bem que você falou, até acho que eu conversei com uma outra convidada no outro programa, que quando você está numa empresa, ou seja, você está ali para fazer uma determinada função, você faz ali, entrega, tchau, deu o seu horário, você vai embora, quinto dia útil, o seu salário está ali, bonitinho. 18 horas, tchau. Agora, quando você é empreendedora, como você falou, o correto é teu. Se você não trabalhar todos os dias com aquele objetivo muito claro do que você precisa, né? E aí trabalhando com metas e tal,
Você não vai ter nem prolabore no final do mês, porque é para Exato. pagar conta, né? Para pagar fornecedor, pagar funcionário, que você coloca à frente do seu. Exato. Não é? Sim, você tem essa responsabilidade também, a autorresponsabilidade, como eu falei, Sim. mas também, às vezes, com outras famílias, né? Quando você tem Uhum. equipe e tudo mais, né? Então, tem tudo isso. Exatamente. E Grazi, qual foi o primeiro passo assim que você decidiu falar, olha, eu vou empreender? Porque na sua história você já trabalhou também no corporativo, né? Eu já trabalhei no departamento de marketing, Sim, que é super, super corre também, né? sim. Nossa, e eu trabalhei em departamento de marketing de shopping center por Nossa, até muitos imagino. anos. Então, assim, é campanha uma atrás da Uhum, outra, reunião com agência, não tinha hora, assim, né? uhum, E eu gostava, mas eu era jovem, né? Então a gente tinha mais uhum. energia, Sim, sim, sim. energia. E aí o empreendedorismo entrou na minha vida, assim, dos próprios lojistas do shopping precisarem Uhum. de rede social. Sim, Ah, sim. Grazi, chama lá a menina do marketing para ela me ajudar. E Uhum, aí, nossa, eu vou falar uma coisa aqui que só old school entenderão. Eu fazia uhum. campanhas para o Orkut. Sério? Foi Orkut, Twitter, a tia Ou do seja, marketing. você é a pessoa que entende muito dessa área. Então, por isso que você É, está hoje nos... é, eu vi muitas Entendi. redes sociais, né? Uhum, Nascer, morrer, enfim. E entendi. aí eu fui ajudando essas pessoas, esses lojistas, e entendendo que eu tinha um talento para aquilo que eu Uhum, gostava, né? uhum, E ajudava eles mesmo sem, às vezes, né, sem nem saber, não, vamos lá, vamos tentar, vamos fazer, vamos testar, uhum. vamos ver se dá certo. E aí, a partir dali, eu comecei a ver, putz, acho que eu quero ir para esse lado. Sim. Mas antes eu ainda entrei de sócia num Uhum, outro negócio, que uhum. eu falo que foi uma escola, eu fiquei por 2 anos de sócia nesse negócio, que foi uma escola onde eu falei ali, que eu te mandei na bio, né, que eu Uhum, sim, quebrei, eu aprendi sim. muito, né, Uhum, que tinha todos esses processos administrativos de uma empresa uhum, que eu não sabia, não fazia a mínima ideia de como era, né, gerir sim, custos, pessoas, tudo isso, sim. que é muito Uhum, desafiador, então, contabilidade, tudo mais, impostos, lá, lá, lá. uhum, E aí, então, eu fiquei 2 anos, não deu certo, mas uhum. valeu como Uma experiência, escola, né? Uma experiência. como a escola. E aí, depois que eu abri a minha empresa, que foi em Uhum, 2013, que é a Diz Marketing Digital, que eu tenho uhum, até hoje, né? Então, foi essa caminhada, assim. E eu acho que foi muito pautado no porquê, assim, né? uhum. Dessa palavra que eu falei, que é a liberdade, assim. Liberdade, Que eu liberdade. queria ter muito liberdade de agenda, de trabalhar de onde eu quisesse, assim, porque eu sempre morei muito longe da minha família, né? Uhum, Então, quando eu trabalhava CLT, cara, eu não conseguia ver eles, assim, era muito entendi. difícil, né? Uhum, E aí, tendo a minha empresa e trabalhando de um computador, de onde eu quisesse, eu podia estar perto sim, deles, né? sim, sim. Eu, na época, também era casada já, pensava em ter uma família, né? Em conseguir me Uhum, dedicar mais para a família, então eu não consigo me ver hoje, sabe, Fabi, sim, fazendo outra coisa, ou tendo outra imagino. vida, assim. E o que você falou sobre os valores é bem interessante, porque eu acho que a maioria dos empreendedores, né, principalmente quem decide abrir um negócio, se pauta Uhum, muito nesse valor liberdade, né? Eu sim. acredito que seja muito isso. E Grazi, entrando agora no aspecto aqui do tema, né, que a gente vê Uhum, as maiores dores, as mulheres empreendedoras nas redes sociais, sim. e assim, porque assim, vamos lá, a mulher ela decidiu abrir um negócio, tá? Vamos supor até que ela fosse do. Olha, minha Siri aqui no Olha, ela celular. tá querendo responder. Pois é. Então, a mulher decidiu abrir um negócio, né? E ela sabe a importância que a rede social tem hoje, porque, né, tudo tá ali, mas ela tá perdida, porque ela não sabe por onde começar, né? Eu Uhum, acho que uma das maiores dores das mulheres é isso. Aí envolve outras questões, que aí é fazer vídeo, fazer post, enfim, essas coisas. Mas para uma sim. mulher que abre um negócio e ela fala, opa, agora eu preciso ir para as redes sociais, qual seria o primeiro passo para ela? Assim, pensando que ela ainda não começou, mas ela sabe que precisa. Tá. Eu falo muito aqui, Fabi, de ter Uhum, estratégia, sim. porque normalmente a gente começa, vou fazer um post. E aí eu falo que tem muita coisa para acontecer antes de chegar no post. Que é Uhum, essa parte de estratégia, que é de objetivo, é pensar assim, tá, eu estou abrindo um canal com qual objetivo? O que que eu uhum, quero? O que que eu quero que aconteça ali? Com quem eu quero falar?
Eu recebo muitos clientes que às vezes eles começam e eu pergunto assim, quem é o teu público? Ele não sabe com quem ele está falando, ele não sabe quem é o cliente ideal dele que ele vai buscar ali naquela rede social. Então, muito antes da gente falar de arroba, de bio, de o que postar, que conteúdo, é pensar nisso, é lá naquela raiz, sabe? Que é mais negócio mesmo, que é objetivo, quais são meus canais de venda, né? Então, acho que seria muito nisso, assim, de estratégia, sabe? Sim, então entender principalmente do qual é o público, né? Para quem você vai se Exato! conectar. Com quem você quer se conectar com quem, né? Exatamente, exatamente. Gente, olha lá, a gente está começando ainda nesse tema. Agora é 12h10, nós vamos para o nosso primeiro intervalo e a gente já volta com muito mais informação, então não saia daí. Olá, voltamos com o nosso programa Elite Rosa aqui na Rádio, na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 12h17 e a minha convidada de hoje é a Grazi Rosa, que está à frente da Diz Marketing Digital, que é consultora de marketing, especialista nesse assunto, e a gente está falando sobre o tema usar as redes sociais para promover o seu negócio. Então, fique aqui com a gente. E eu quero mandar um abraço e um beijo para os nossos ouvintes, as nossas ouvintes, de Salvador, Bahia, Sarandi, Paraná e Cruz das Almas, Bahia. Um forte abraço para vocês. E é um prazer ter vocês aqui. Inclusive, gente, se vocês tiverem dúvidas, sugestões, anota aí o número, tá? Para vocês mandarem mensagem. DDD 31 9 8308 5976, DDD 31 9 8308 5976. Será um prazer responder vocês aqui. Bom, então vamos continuar aqui com o nosso bate-papo, né, Grazi? A gente até, você comentou sobre a questão do primeiro passo, que seria a estratégia. Mas eu tenho certeza que as empreendedoras, os empreendedores, enfim, quando vão até você, eles têm várias dores que eles querem sanar ali. E quais são essas maiores dores que eles têm? Além da estratégia, que já engloba muita coisa, né? Mas acredito que existem outras questões que envolvem até comportamento, né? Ah, porque na rede social, como é que tem que ser? Eu tenho que ficar me aparecendo, enfim. Quais são as maiores dores que eles têm? Eu acho que a situação mais comum é quando eles têm um perfil de uma marca, né? Que é o perfil da empresa. E aí tem o perfil delas, assim, né? E aí fica aquela coisa assim, o que eu posto no da empresa e o que eu posto no meu, né? E tem essa questão da humanização que a gente fala muito hoje, né? Principalmente os eu-marcas, que eu falo, que são as pessoas que estão muito à frente do seu negócio, né? Que são autônomas, profissionais liberais, tipo a gente, que é consultora, né? A gente é a cara do negócio, então a gente fica naquela dúvida de, eu quero humanizar, então eu vou fazer tudo dentro do meu perfil. Mas será que eu não tenho que ter um perfil também da empresa, né? Então, vem muitas questões nesse sentido, assim, de perfil pessoal versus perfil empresarial. Pode fazer tudo no mesmo. Enfim, é aquela coisa. E o que postar também, né? Muito tipo dia a dia. Eu posto o meu café da manhã. Eu posso postar que eu fui na academia, né? Entendi. E aí eu sempre falo que, assim, não tem uma resposta pronta, né? Porque depende muito da estratégia também de cada um, né? Com quem que eu quero falar, depende muito do nicho também. Tem nichos que a gente precisa ter um site para trazer aquele peso, né? Ou às vezes até para vender dentro do próprio site, se é um e-commerce, por exemplo. Sim. Precisa ter a rede social que é a da empresa também, e precisa ter a tua para de vez em quando, né, divulgar alguma coisa, falar que você é a líder daquele negócio, né, que você está à frente daquele negócio. Então, são essas dúvidas as principais que permeiam quando a gente fala de empreendedora, né? Eu estou pensando aqui muito mais nesse público, porque a gente está falando com esse público aqui hoje. Então, é isso. Pessoal, corporativo, o que eu faço? Exatamente. Eu perguntei no corporativo, né? Porque não necessariamente ele tem um negócio, um produto, um serviço ali para vender, mas ele é o seu próprio, né? É o seu próprio negócio, é o seu próprio... Então, como fazer, então, nesse caso? Não é um profissional que, de repente, trabalha para uma outra empresa, no caso. Quando ele é um CLT, por exemplo? Isso, que aí é corporativo. Que está trabalhando no corporativo. Tem alguns casos que eu acho que é mais LinkedIn, que eu posso falar, não tanto Instagram, assim, que eu vejo, assim, que são cases muito bem estruturados, sabe? O próprio João, que estava à frente da diretoria de marketing do McDonald's, né, Brasil,
ele é um super case, assim, ele ficou há anos à frente e ainda assim ele trabalhava super a marca pessoal dele. Entendi. No LinkedIn, no Instagram. No LinkedIn tem mais casos, assim, porque acho que a pessoa se sente um pouco mais confortável, porque é uma rede social que é mais voltada para o profissional, para o corporativo, então eles se sentem mais confortáveis. Mas eu escuto muito, assim, quando eu dou a consultoria que é própria de LinkedIn, eu tenho muito cliente do corporativo, né? Sim, sim. Então, eles vêm, Grazi, o que o meu chefe vai falar se eu estiver postando? Eles têm muito essa dúvida, muito. E aí eu falo assim, cara, você tem que ser você além daquele seu crachá, daquilo que você faz. Exatamente. Uhum. E muitos me procuram porque eles já estão ali há 10, 15 anos e eles não conhecem o mercado. Eles não se veem fora daquele cenário. E aí veio a pandemia, tudo mudou, teve tantas mudanças, a pessoa pensa assim, putz, e se eu for mandada embora? Tipo, quem sou eu fora, sabe? Exatamente. Essa assinatura de e-mail que leva o nome de uma empresa, né? Então é muito busca de às vezes, se reencontrar, autoconhecimento e tal. Sim, sim. Até a gente conseguir construir isso. Entendi. É porque, assim, o ambiente corporativo, muitas vezes a pessoa, para ela é sempre a fulana da empresa tal. Exato. Ela sempre é vista como fulano da empresa tal. E aí ela esquece que você tá ali, pode ser algo temporário, pode ser algo que a gente sabe que estabilidade não existe, né? Exato. Então, eu sempre falava, que eu trabalhei muito tempo como gerente de RH, então eu trabalhava nesse processo de desenvolvimento, falava, gente, vocês têm que trabalhar a carreira de vocês, porque a carreira é de vocês, né? Não é da empresa. Então, e aí leva muito para essa questão do LinkedIn, né? Você está ali postando artigos, falando determinados assuntos que realmente façam sentido com o seu, né? Com sua profissão, né? É porque ali no LinkedIn, quando você se movimenta, as pessoas te veem, os recrutadores te veem, e aí é o momento também das pessoas entrarem em contato direto com você. Às vezes você nem procura, as pessoas vêm perguntar, né? Dos recrutadores. E você se posicionar, eu falo assim, gente, não é porque você trabalha numa empresa que você não vai se posicionar, principalmente no LinkedIn, que, né, que nem você falou, é uma rede mais profissional, né, pessoal que está mais no ambiente corporativo. Então, é você se posicionar ali, independente de qualquer coisa. Sim. Né, saber que, como você bem falou, mas você é mais do que um crachá, né? Então, é bem interessante esse posicionamento. E, Grazi, mas assim, levando em consideração, então, a empreendedora que ela tem o perfil, ela tem o negócio dela, de repente ela tinha um perfil pessoal, né? Aí ela abriu um negócio. E agora ela precisa ter o profissional, né? No caso. O que seria melhor? Porque assim, ela aproveitar o perfil pessoal dela para virar ele um perfil profissional, ou ela abrir um outro específico e aquele ela deixar só para a família, enfim, específico, que muitas vezes o Instagram, a gente está falando de Instagram aqui, né, gente? Porque tem várias outras redes sociais. Mas não é a principal rede hoje, né? E aí ela, de repente, deixa aquilo só para a família, para os conhecidos, e abre uma outra, porque aí ela vai ter ali seguidores que realmente são mais qualificados para aquele negócio dela, para a comunicação dela, o que ela está entregando. O que você aconselha, assim? Eu falo que depende muito, Fabi, porque assim, às vezes a pessoa tem o perfil já dela, que tem uma audiência, mas aí a gente analisa, essa audiência é só sua família? O que você tem postado nesse perfil que é pessoal? Às vezes é só a foto do bebê, só a foto da filha, do filho. Às vezes é só a foto de viagem, e ali não vai ter, a gente analisa assim, aquele público que está ali, vamos supor que ela tenha 500 seguidores, tá? Pode ser teu cliente, mesmo que seja família. Sim. Vai ser legal eles verem um conteúdo que é um pouco mais voltado para o profissional do que essas fotos de viagem, que você comeu, academia, você está acostumado a postar. Aí, se a gente analisa e vê que, putz, não tem ninguém aqui que eu acho que faça sentido, a gente normalmente cria um novo, tá? Agora, eu tenho muito cliente que chega e fala assim, eu quero falar da minha vida profissional agora e tal, e eu falo, faz um teste, chega, sei lá, no domingo que você tá lá com a família e pergunta para as pessoas, o que eu faço? Normalmente, a própria família não sabe o que você faz. Não sabe, realmente. Não sabe o que você faz. Então, eu falo, poste no seu perfil, mesmo que você não vá trabalhar o seu perfil, né, mais com constância, enfim, que você vai investir nesse perfil, poste no seu pessoal o que você faz. Porque, às vezes, dali da família, das pessoas que, né, já tem um pouco de conhecimento sobre quem você é, já confiam em você, sabem, né,
do teu perfil, honestidade, etc., podem ser teu cliente ou podem te indicar um cliente. Uhum. Se eles não souberem o que você faz, eles nunca vão te indicar. Exatamente, né? exatamente. E Grazi, você falando nisso, eu vi uma postagem esses dias, porque quando a gente vai para o Instagram, principalmente, em redes sociais, a gente fala Instagram porque é o que é mais usado, que nem mesmo você falou. Sim. Ontem deu um bug, né? O povo ficou desesperado, olha só. Eu fico vendo o povo e ficando desesperado, mas enfim. Eu vi um dia desses, uma postagem falando da confiança e da credibilidade, né, que a gente tem que ter ali no Instagram, de passar isso, claro, né, autoridade e tudo mais, porque tudo isso é um desenvolver, né, uma construção daquilo ali, não é da noite para o dia que você vai se tornar a referência e tal. Às vezes você é referência no off, né, a gente fala um offline ali, no seu ambiente de trabalho, nas pessoas que você já tem em comum e tudo ali, você é uma referência. Mas muitas vezes você vai para as redes sociais, você não é uma autoridade ali ainda, né? E as pessoas muitas vezes acabam desistindo porque elas querem o imediatismo, né? Aquilo que ela tem no off, às vezes queira que seja mais rápido no online. Muitas vezes isso não acontece, né? Nossa, é o que eu mais escuto, Fabi. É muito engraçado. Principalmente o pessoal da área da saúde. Sei lá, vou fazer uma reunião com um médico, por exemplo. E aí ele fala assim, Grazi, não acredito. O fulano que se formou comigo nem ia na aula. E ele tem um Instagram com não sei quantos seguidores. Ele tem pacientes, ele montou uma clínica enorme. Exatamente. E eu falo, pois é, talvez ele não seja tão bom profissional quanto você, mas ele é muito bom de marketing. Exatamente. É bem então, nesse ponto, entende? Porque é aquela coisa, você tem que trabalho, você tem que ser. Porque assim, você vai para o Instagram, para rede social em si, mas você vai ter que desenvolver habilidades ali, né? Claro. Não é só uma pessoa que vai estar fazendo sua gestão de redes sociais, seus posts, enfim, tudo que tem que ser feito ali, mas você também vai ter que aparecer ali. E aí é uma coisa que a gente vai entrar numa outra esfera, tá? Que é a velha pergunta. Tenho que aparecer. Tenho que aparecer no Instagram para vender? E aí? E essa é uma das perguntas que eu também recebo muito, principalmente quando eu estou no processo ali até de consultoria de imagem, porque as pessoas perguntam também, né? Às vezes estão nesse processo, ou também na estratégia de marca pessoal, porque a gente trabalha a parte do marketing digital, e aí a pessoa vem com essa pergunta: eu tenho que aparecer? E aí? O que você acredita? O que você aconselha aí para nós? Eu acho que tem que. Por quê? Porque as pessoas, elas não compram de um CNPJ, de uma logo, elas compram de pessoas. No final das contas, é alguém que vai atendê-la, seja, né, você ou da sua equipe, mas é um humano que vai atender. Então, elas querem ver quem tá ali. Sim. E quando a gente fala de uma empreendedora, de uma líder de um negócio, eles querem saber quem está por trás. Exatamente. Especialmente depois desse movimento de rede social e de dia a dia, bastidores, humanização, marca pessoal. Sim. As pessoas querem saber. Aí eu falo assim, eu tenho, sei lá, uma loja ou uma clínica. Tem negócios que você não precisa estar ali todos os dias, sabe? Dependendo do nicho. Agora tem nichos, por exemplo, a gente, que é consultora. Sim. Às vezes médico, né? Essa coisa de estar muito no 1 a 1, que eu sou a cara do negócio, você vai ter que aparecer muito mais. Ah, exatamente. Então, eu falo assim, que o que muda é o quanto você vai ter que aparecer ali, né? O quanto aquela rede social tem que estar com a sua cara. Eu vou aparecer um pouquinho como a líder de vez em quando, ou eu vou estar ali todo dia, né? Sim, sim. E é isso, Grazi, é uma coisa até que eu queria até perguntar para você, porque o que acontece? Eu sei que as redes sociais, assim, estudando muito sobre isso, né, a gente começa a refletir. A gente tem que levar as redes sociais, era como se fosse um jogo. Né? É um jogo, não é? Não tem como você pensar diferente. Eu falava, não, é um jogo. E é um algoritmo. Então, eu acredito assim, quanto mais você entrega ali, mais o algoritmo te entrega também. Eu acredito nisso. Então, quanto mais você está ali postando, aparecendo, falando nos stories, né? Ou seja, a pessoa, por exemplo, a partir do momento que ela pegou, ela entrou no seu Instagram, né? Ela deu um clique ali em alguma coisa sua, né? No Reels, entrou nos stories, você começa a aparecer mais para ela, né? Então, porque às vezes a gente segue tanta gente muitas vezes,
Que aí você fala, gente, fulano até sumiu, nem sei mais para onde que tá, mas ele tá ali. Mas é porque você não acompanha ele, né? Você não tá Sim. consumindo o conteúdo dele. Então, quando você entra assim você tá ali, para você entregar mais, você precisa aparecer mais. Eu acredito muito nisso. Antes eu ficava, gente, não, eu sei que tem a questão de falta de tempo, tem tempo, mas a gente tem que ter isso como um trabalho, né? Encaixar nisso como trabalho, né, Grazi? Exato. Nossa, você falou uma coisa que eu falo todos os dias aqui, que é colocar na agenda. Uhum. Se o seu Instagram, suas redes sociais, né? Eu até tenho um post que fala priorize suas redes sociais. Se elas não estiverem na sua agenda, você não vai ter resultado. Porque às Exato. vezes a pessoa fala assim, eu abri um canal, ou às vezes abriu, vai lá de vez em quando dá tempo, ou às vezes terceiriza e não acompanha, não vai dar certo. Uhum. Infelizmente, porque hoje, assim, é a maior rede, eu falo que dentro do marketing é um oceano vermelho, tá todo mundo brigando por atenção Sim, ali. exato. Uhum. Então, a coisa da consistência de você, quanto mais você aparecer, melhor. Eu também defendo um pouco da coisa da qualidade, sabe? Tipo, Sim, aparecer sim. a qualquer custo eu também não acho que é legal, né? Uhum. Mas a partir de uma estratégia, tá tudo encaminhado, eu sei o que eu quero falar, eu sei com quem eu falo, Uhum. você tem que estar ali, sim, todos os dias. Ah, Grazi, eu não consigo estar ali todos os dias, eu super entendo. A gente é empreendedora, a gente não é influenciadora. Uhum. Influenciadora, ela tá ali, ela vive aquilo ali, né? E a gente precisa cuidar do nosso negócio, né? Sim, sim. Mas aí existem maneiras de, eu vou fazer um planejamento, eu vou fazer parte disso e depois eu vou delegar. Uhum. Então, Sim, por isso que sim. tem que montar esse plano, essa estratégia, para que você consiga, o jogo é esse, igual você falou, e engraçado que dentro da minha consultoria tem um passo que chama Vamos Jogar o Jogo, que eu falo que Entendi. eu tenho que mudar toda vez, porque a regra do Uhum. jogo muda toda hora, né? Exato. E está aí, assim, a rede social, o Instagram, principalmente, ele muda toda hora. Não, toda hora. Aquilo que eu falei de a empreendedora aqui que tem que se adaptar às mudanças, eu é tipo todo dia. Exato. E aí a gente entra numa outra questão, que é o comportamento, né? Que aí é Uhum. aquela coisa, se você estava lá falando de mulheres que passaram do CLT para o empreendedorismo, por exemplo, no CLT você não precisa fazer isso. Você não precisa estar Não, aparecendo ali, postando, se adaptando às mudanças. Tem a mudança da organização, mas não é a mudança que você vive todos os dias no empreendedorismo, porque todo dia tem algo novo, todo dia tem uma coisa nova, e assim, você tem que saber exatamente saber onde você quer chegar, o seu objetivo, senão também você fica perdida, fica louca, né? Você fica não, com onde eu vou, certeza, com né? certeza. E é por isso que eu falo que na rede social também é um lugar onde Uhum, você tem que saber onde você quer chegar, qual é o seu objetivo. Às vezes chega um cliente e fala assim, Grazi, eu quero ter 10 mil seguidores. Para quê 10 mil seguidores? uhum, Porque a pessoa dá uma titubeada, assim, porque, é legal, dá credibilidade. Cara, mas no final das contas você quer vender. No final das exato. contas, você quer um cliente ideal ali, alguém que compre de você, que faça esse investimento que você está fazendo de tempo e verba na rede, Uhum, retornar de alguma forma. Então, será, exatamente. será que ter 10 mil é mais importante do que às vezes ter 4 e que tem uma super conexão, que são meus clientes, que fazem recompra, né? Uhum, Que estão ali me acompanhando, que admiram o meu trabalho, que vão indicar para outras pessoas, né? exato. Então, a gente precisa alinhar aí também, né, as expectativas. Entendi. Bom, gente, agora é 12h34. Nós vamos para o nosso próximo intervalo, a gente já volta, então não saia daí. Olá, voltamos com o programa Elite Rosa aqui na Rádio Na Voz Delas, a rádio número 1 das mulheres. Agora é 11h41, horário de São Paulo. E estamos aqui com a Grazi Souza, que está batendo um papo comigo aqui com um tema super importante: como usar as redes sociais para promover o seu negócio. E antes da gente continuar nossa conversa aqui, eu quero mandar um abraço e um beijo para nossos ouvintes de Rio de Janeiro, capital, Caçador, Santa Catarina, Joaçaba, Santa Catarina, São Luís, Maranhão, Aracaju, Sergipe, União da Vitória, Paraná. E antes da gente ir para a próxima pergunta, eu do bate-papo aqui com a Grazi. Grazi, temos uma pergunta aqui. Opa! Ó, a Alessandra, eu acho que ela é de União da Vitória, Paraná. Se é isso, eu acho que acredito que seja isso. Quanto tempo, olha a pergunta dela. Quanto tempo demora para eu ver que estou fazendo certo? Ela fez a pergunta pelo site. Primeiramente, um beijo e abraço para você, viu, Alessandra? Que legal essa pergunta, Alessandra. Recebo muito, recebo muito. Quanto tempo? Eu acho que Isso. talvez
não seria tempo, tá? Eu sei que, assim, quando a gente, né, tá no campo iniciando ali, a gente pensa em tempo, né? De 1 mês, 2 meses, 6 meses, sei lá, 1 ano. Mas eu diria que é muito mais sobre o quanto você está presente nesse tempo. Porque vamos supor que a gente vai falar assim, é 6 meses, mas a pessoa posta, sei lá, 1 vez por semana, entende? Aí é mais difícil, né? Então assim, eu diria que se ela tiver presente, né, em todos os formatos ali, acho que seria Instagram essa pergunta, é isso? Acredito que sim, ela não colocou, mas acredito que seja assim. Acredito que sim, mas se ela estiver presente, né, em todos os formatos, que a plataforma gosta que a gente use vários formatos, né, Reels no feed, nos stories ali, faça live de vez em quando, esteja presente durante praticamente todos os dias da semana aí, vai. Sim. Eu acredito que em 6 meses é um bom tempo. É o tempo que a gente trabalha aqui a consultoria. Normalmente ela vai de 5 a 6 meses. E aí um outro fator que também, além da consistência, né, e do quanto ela está presente ali naquele canal, é o quanto ela está olhando esses números, né, Isso é essas importante. métricas. Porque, assim, às vezes você está fazendo por 6 meses ali e você nunca olhou um insight. Você nunca deu uma... Deu uma Realmente deu travadinha. certo? Desse Reels, por exemplo, que eu fiz, realmente deu certo? É o melhor formato para mim? Eu sei ir lá e olhar e falar assim, putz, isso aqui deu certo, sabe? Ou isso aqui não deu nada certo, ninguém engajou, sabe? Então, precisa também dar uma olhada nesses números, né? Entender como que a sua audiência funciona, o que eles querem. E é muito legal as caixinhas que a gente tem, né? De perguntas, enquetes. Isso ajuda muito a gente entender, né? O que as pessoas querem ver. E aí elas vão engajar muito mais quando a gente conseguir criar, né? Esse conteúdo que vai de encontro à necessidade dela, né? Sim. E é legal que você falou, Grazi, se você posta um dia só, né? Você não vai ter tanto retorno, claro, mas esses dias eu também estava ouvindo o pessoal falando assim, porque a rede social ela é um relacionamento. Você está relacionando com as pessoas. Então, se você se relaciona com a pessoa 1 vez por semana, ou seja, a pessoa acaba te esquecendo ali, no mar de pessoas que estão ali no Instagram. Então, até foi citado um exemplo assim, por exemplo, se você está namorando alguém, se você fala com ela só na segunda-feira e vai falar com ela só na outra segunda, alguma coisa está errada, já era. Você vai perder para alguém ali. E é o que acontece na rede social. Se você fala com seu, né, os seus seguidores, seus clientes que estão ali, enfim, 1 vez por semana, outra pessoa, outro Tem alguém falando com ele. Exatamente. Então, eu acho que a constância é muito importante, né? Muito importante. Muito importante. Certo. É desafiador, sim, né? A gente não pode negar, a gente está falando aqui como se fosse, nossa... tem desafios, né? Não, no dia a dia. Eu gosto muito de falar dessa vida real, assim, né? Do quanto a gente é possível para a gente fazer. Sim. Eu gosto muito de falar no meu perfil sobre isso, assim, que a gente precisa tirar férias, a gente precisa ter um planejamento, não só porque, é necessário, eu sei, mas porque a gente precisa parar de vez em quando. E aí, se eu tenho um planejamento, às vezes uma equipe por trás, que vai continuar dando sequência, mesmo estando de férias, cara, é maravilhoso. Porque aí você consegue cansar, arejar a cabeça, né? E a gente precisa disso, qualquer ser humano. Exatamente. E as redes sociais consomem muito do nosso tempo, né? Então, eu falo que a vida real também não é só consistência e para por aí, né? Exatamente. E Grazi, vamos falar então no checklist. O que as empreendedoras aí, você segue esse checklist, que tem um checklist que já vai te ajudar nesse processo. E aí, qual seria? Então, o que eu preparei aqui para a nossa audiência, para nossas empreendedoras? Porque, assim, vem, como a gente falou, aquela dúvida, né? Do perfil pessoal e perfil da empresa. Não tem uma resposta pronta, não tem bati o martelo, é assim e pronto, porque tem muitas variáveis. Mas eu tentei juntar aqui coisas para você dar um check, tipo, eu preciso fazer isso, ou não, eu não preciso fazer isso, tá? Então, eu vou começar pelo perfil da empresa. Quando que você tem que ter um perfil que é da empresa? Que pode ser, né, com uma logo, que às vezes você já tem uma identidade visual pensada para aquilo, que é muito mais voltado para a empresa, um perfil empresarial. Se você deseja ter
ou se você já tem uma equipe. Então, assim, eu não sou a única pessoa ali. Se tem outras pessoas por trás, se o cliente ele vai falar com outras pessoas além de você, né? Você não é o único ali. Por exemplo, uma clínica de estética, uma clínica odontológica, médica, loja, quem tem loja, né? Trabalha com roupa, biju, às vezes uma loja física. Você precisa ter um perfil que é da empresa. Não dá para trabalhar só no seu. Então, nesse ponto, tem que ter um perfil empresarial, tá? Que mais? Vantagens. Eu trouxe aqui também, vantagens e desvantagens. Qual que é a vantagem? Nesse cenário onde eu tenho uma logo, um perfil de empresa, eu não preciso estar tão à frente, que é aquilo que eu falei antes. Pode ser um funcionário, eu posso terceirizar, né? Ter um pessoal de mídias sociais que vai postar, porque já tem uma identidade visual, já tem ali, né, missão, visão, tipo, tá tudo estruturado, não precisa tanto de você. Então, você vai aparecer menos nesse perfil. De vez em quando vai ter um post de, é a fulana, é a líder da empresa, a proprietária, gerente, nesse sentido. Então, ele é mais fácil também de terceirizar, né, diferente de um perfil pessoal. A desvantagem é que ele não fica tão humanizado, esse perfil, e aí ele cresce um pouco mais lentamente, né? Porque você vai estar falando de produto, serviço, não vai ter aquela coisa ali tão pessoal, né? Tão próximo, né? Então, essa é uma desvantagem do perfil empresarial. E agora, falando do perfil pessoal, que é o que eu trabalho muito, que são esses eu-marcas, que eu chamo, né? Esses profissionais que trabalham muito com a sua imagem, que trabalham marca pessoal. Então, esse eu trabalho sozinha, ou se para o negócio é muito importante eu colocar o meu rosto ali, eu sou o cartão de visitas daquela empresa, né? As pessoas querem falar comigo, né? Não querem falar com o assistente, com o funcionário. Então, a gente, né, que é consultora, é muito isso, assim, as pessoas querem falar comigo, né? Por mais que a gente terceirize boa parte do processo, quem está na linha de frente sou eu, é você, né? Então, e aí eu falo que esse perfil ele é muito mais humanizado, porque a gente mescla um pouco do nosso dia a dia, do nosso estilo de vida, né? O lifestyle, que se chama, né? A gente consegue ser mais autêntica também. Então, aquilo que eu falei do meu valor da liberdade, eu falo super no meu perfil, né? E aí as pessoas que têm esse mesmo valor se identificam comigo. Então, eu consigo ser, se eu fosse trabalhar um perfil da Diz, da minha empresa, eu já não conseguiria ser tão, né? Tão eu, né? Desafio, né, e que pode ser uma desvantagem, é que você tem que estar ali. Então, nesse tipo de perfil é aquilo que a gente falou, da consistência. Você tem que estar ali, grava vídeo, para sair de férias, o que eu faço? Eu gravo tudo antes. Eu tenho algo para entregar. Tem que ter planejado, né? Tem que estar planejado. Tudo planejado, exato. Seja stories, seja vídeo, seja, sabe, postagem, tem que estar programado para que eu saia em paz e o negócio esteja rodando enquanto eu tô lá. Sim. E é muito mais difícil, isso eu falo porque eu senti na pele, assim, é muito mais difícil terceirizar. Porque eu falo que tem que entrar na minha cabeça quem vai trabalhar comigo. Assim como às vezes eu vou dar consultoria para o cliente e a gente tem equipe de conteúdo, cara, inúmeras reuniões para entender a cabeça. Porque assim, às vezes o próprio empreendedor, ele nem na cabeça dele ele tem tão claro o que ele quer. Entendi. E a gente precisa ir falando, documentando, sabe? Para ele também tendo mais clareza do que ele quer, onde ele quer chegar, com quem ele quer falar, para que a gente consiga criar o conteúdo para ele. Então, veja que não é tão fácil assim, né? Ou seja, até você entender o que você realmente quer, como você vai comunicar, e a pessoa que está te auxiliando entender o que você quer comunicar da forma como você quer, é um desafio, realmente, né? É bem desafiador. E a gente fala, né, da coisa entre a marca, uma marca de produto e uma marca pessoal, ela é muito sobre como a gente é, né, sobre autoconhecimento, é de dentro para fora, né? Então, é sempre mais desafiador, né? Tem inúmeras possibilidades, inúmeras facetas. A gente é muito plural, assim, a gente é muita coisa, né? Diferente de uma marca, então é sempre mais desafiador. E aí, o que eu trouxe aqui também?
quando que eu tenho que ter ambos, né? Um perfil de empresa e um perfil pessoal, e como que a gente pode fazer isso? Esse seria o mundo ideal, né? Às vezes a gente não tem verba nem tempo para ter os dois, né? Por isso que eu trouxe essas possibilidades. Mas o mundo ideal seria, sim, ter os dois perfis, né? Que aí você consegue ter nesse mais empresarial o guia da marca, uma linha editorial, né? A coisa que é muito mais técnica, assim, muito mais voltada para a marca, né? E aí dá para você fazer collab, né? Então, assim, você posta no da empresa e posta junto no seu, ou vice-versa, né? E aí eu trouxe aqui alguns cases também para a gente se inspirar, que eu gosto muito de falar o como, né? Porque às vezes a internet está cheia de faça isso, faça aquilo, sabe? E aí o como fazer, ninguém fala, né? Como que eu faço isso na prática? Aí eu trouxe o case da Tatiana Loureiro, não sei se você conhece. Não, essa não. Ela tem uma marca de sapatos e ela posta no Tatiana Loureiro, a marca tem o nome dela, mas é uma marca de sapatos, tem lá os modelos, né? Você consegue ver os produtos e tal. E no dela pessoal, ela posta ela usando, como que é o dia a dia dela, como que ela coloca aquele sapato, e aí combina com o cinto. E ela é uma super empreendedora. Então, hoje no perfil dela, ela vende a marca dela e ela vende mentorias e consultorias por ser uma empreendedora. Ou Entendeu? seja, ela casa essas duas coisas, né? Ou seja, no um e no outro, ou seja, ela vai vendendo uma na outra. Entendi. E esse é o mundo perfeito. Eu falo assim que, né, se a gente tivesse verba e tempo disponível, eu sempre diria para fazer os dois, né? Por isso que eu trouxe também a realidade de às vezes ter que escolher, né? Entendi. E eu acho que cases também são muito bem-vindos aqui em relação a influenciadoras. Eu sei que a gente até falou que é difícil comparar, né? Porque eles vivem para o digital, eles estão sempre online, porque é a vida deles, e a gente, empreendedora, não, é um pedaço da nossa vida o digital, né? A gente tem que cuidar do nosso negócio. E aí eu falo que eles são o case no sentido de conseguir trazer lifestyle com produto, né? Tanto que muitos deles, eles conseguiram criar marcas, né? Os influenciadores começaram a criar marcas próprias, eles não fazem mais publis alguns nem aceitam mais, na verdade, né? De outras marcas, eles querem fazer publis da marca deles, eles já criaram as marcas deles, né? Então, os influenciadores é um ótimo case aqui para a gente olhar e entender como eles criam o conteúdo. Tá certo. Olha, gente, vocês viram, né? O checklist aí entre perfil pessoal, perfil profissional, as vantagens, desvantagens, e a Grazi trouxe, inclusive, case, né, de sucesso, que é interessante também a gente modelar essas pessoas, né, Grazi? Porque isso também traz muita... É aquela coisa da motivação. Você fala, nossa, se ela... é lógico que a gente tem que testar também, né? Uma coisa é o perfil dela, né? A forma como ela faz, e outra coisa é o nosso perfil. Né? Então a gente tem que entender também isso. Acredito que tudo isso faz parte da própria estratégia, né? Sim, entender do nicho, né? Os objetivos. Tá certo. E Grazi, então, para a gente finalizar esse bloco, finalizar aqui o programa, eu queria te agradecer de coração, tá? Por você ter aceito participar aqui com a gente e falar um pouco desse tema que traz muitas dores para as empreendedoras, né? Eu sou empreendedora, eu sei como é que é também isso. Eu até falei na semana passada que às vezes a gente acha que não tem tempo e tal, mas a gente precisa colocar isso dentro do nosso horário de trabalho, né? Para que a gente possa desenvolver isso no decorrer, né, tirar um tempo, enfim, é algo que faz parte. Ou seja, como se eu tivesse uma pontinha ali do marketing que eu, né, vou ter que fazer, vou ter que estar ali olhando para poder mostrar o meu negócio, para poder desenvolver o meu negócio. E aí, Graça, eu queria que você falasse os seus contatos para as pessoas terem contato com você, seu Instagram, né, para as pessoas, para que as mulheres, principalmente, possam entrar em contato com você. Legal. O meu Instagram é pessoal/profissional. É Grazi com S, Grazi Rosa MKT, de marketing. Vocês me encontram no Instagram e também no LinkedIn, Grazi Rosa. Espero vocês lá para bater um papo. Podem mandar perguntas sobre esse tema aí, que eu vou adorar ajudar vocês. Ai, foi um prazer imenso, Grazi, você está aqui com a gente. Eu quero agradecer a participação da Alessandra, que mandou essa pergunta aí, que faz todo sentido, né?
principalmente quando a gente fala em insights, ou seja, olhar os números, né? Não adianta só fazer por fazer, ir na correria, no impulso, mas não criar uma estratégia e ver os números, né? Porque se a gente não mede, como é que a gente vai gerenciar algo que a gente não mede? Né? Como é que a gente vai conseguir projetar isso se você não mede, né? Então, eu acho que isso é super importante mesmo. Grazi, então, foi um prazer tê-la aqui, espero ter mais vezes. Tá? Eu volto, com certeza. Tanto assunto, tanto assunto. É verdade, é verdade. Gente, então, muito obrigada pela participação de vocês que estiveram aqui, que estavam aqui na nossa audiência. Grazi, um beijo, um abraço. E assim Obrigada, e assim eu termino mais o programa Elite Rosa para mulheres que decidem protagonizar com autenticidade. Não esquece de me seguir também no Instagram, @FabiSama, com S, e o LinkedIn, Fabiana Sampaio Machado. E lembre-se, quando as mulheres descobrem que juntas são ainda mais fortes, nada pode pará-las. Então, espero vocês na próxima semana. Um forte abraço e até mais. Obrigada demais, Grazi. Obrigada, Rádio. Obrigada a você. Tchau.